Olá, crianças, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a professora Eric e eu tô aqui mais uma vez com vocês para a gente fazer uma aula bem legal. Quem aí tá animado, tá disposto para a gente aprender muita coisa bacana hoje? Espero que vocês estejam, porque eu estou e eu estou super animada, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar a aula de hoje. Vamos lá ver do que é? A nossa aula de hoje é de língua portuguesa e a gente vai ver um pouquinho sobre texto instrucional. E aí, vamos lá? Aqui tem um pouquinho do que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender que existem alguns textos que utilizamos no nosso cotidiano que nos ajuda a construir coisas e que esses textos têm características comuns que nos auxiliam nessas construções. Hoje a gente vai ver um pouquinho dessas características e depois em outras aulas a gente vai ver novos textos e a gente vai observar que eles possuem essas características comuns. E também nós vamos aprender a construir um brinquedo. E aí vai ser legal, né? Vamos lá? Para começar, eu quero que vocês assistam comigo esse vídeo aqui. Olha só que legal. E aí, quem conhece esse brinquedo? Ah, é uma pipa, né? Olha só, eu tenho ela aqui. Ai, que grande! Olha só essa pipa, bem grandona. Essa pipa aqui eu não construí, eu comprei essa pipa. Mas e se eu quisesse construir uma? Como é que eu ia fazer? Eu não sei construir uma pipa. Como é que eu ia? E eu também não conheço ninguém que sabe construir uma pipa para eu poder pedir uma ajuda. Então, o que a gente pode fazer? Ah, agora que vem a nossa aula de hoje e a nossa dica. Olha só, eu posso utilizar isso aqui, olha. É o que a gente chama de um texto instrucional. O texto instrucional, ele ou um texto de instrução de montagem, ele nos ajuda a construir coisas. E esse texto aqui é um texto que vai nos ensinar a construir uma pipa. E olha só, se a gente observar bem, vamos olhar bem para o texto, ó. Olha só, a gente tem aqui o título do texto, que é muito importante, e tem uma estrutura um pouquinho diferente. Quem que se lembra das parlendas? Ele se parece com uma parlenda? Acho que não, né? Ele se parece com um trava-língua? Também acho que não, né? Porque olha só, eu tenho uma primeira parte aqui, tem uns pontinhos que me marcam coisas. Eu tenho uma outra parte também dividida por etapas. Olha, e um trava-língua, um poema, um conto. Ele não tem essa estrutura, né? E olha também, sabe esse desenho aqui? Esse desenho aqui do lado ele não é um enfeite. Esses desenhos, eles nos auxiliam na leitura desse texto, ele faz parte da leitura desse texto, porque eles vão nos ajudar. Qual que é o objetivo? Não é a gente construir alguma coisa? Então, ele vai nos ajudar a construir essas coisas. Então, vamos entender um pouquinho cada parte desse texto? Aqui, então, como eu falei para vocês, ó, que a Pro tá pintando de amarelinho, é o título desse texto. Aqui está escrito Como construir uma pipa. Então, se eu for procurar esse texto em algum lugar, eu vou procurar pelo título. O título tem que me dar uma dica do que é que eu quero fazer, do que é que eu quero construir, porque senão eu vou ter que ficar lendo todos os textos que eu encontrar por aí até eu descobrir qual que é o de construir uma pipa. Não, né? Para isso tem o título e o título vem explicando ou vem me dando a dica do que aquele texto vai me ajudar a construir. Então, isso é muito importante. Outra característica bastante importante, ó, são os materiais. Vem especificado aqui quais são os materiais que eu vou utilizar. Por exemplo, eu preciso disso especificado porque eu vou ver se eu já tenho em casa, se eu tenho que pegar alguma coisa que eu vou utilizar reciclado, se eu preciso comprar alguma coisa, e fica muito mais fácil quando eu vejo assim os materiais separadinhos do que quando eu tenho que ler isso no meio do texto.
Bom, então o que que eu já tenho? Eu já tenho o título, que eu já vou saber para que serve aquele texto. Eu tenho os materiais, que é o que eu vou precisar para construir aquele objeto que eu quero ou aquele brinquedo. E eu também vou ter aqui, ó, como fazer. Não é importante como fazer? Porque, beleza, eu já sei o que que é, já tenho todos os materiais. E agora? Eu vou olhar para todos aqueles materiais e vou falar, como é que eu vou fazer? Por isso a gente tem essa parte aqui de baixo que vem nos explicando cada pedacinho desse aqui é uma etapa de como fazer, ó, cada pedacinho. E às vezes, quando a gente quer explicar alguma coisa para alguém, fica meio complicado, né? Então, dobre o papel ao meio, corte um quadrado. Nossa, mas como é que a gente vai? Tem coisas que fica complicado da gente só escrever. Por isso, a gente tem aqui os desenhos, que é essa parte aqui, que vai nos auxiliar na construção, porque às vezes eu lendo eu posso não entender tão claramente, eu observo no desenho. E aí o desenho me auxilia nessa construção. Tá vendo tanto que esse texto é legal, tanto que ele pode nos ajudar? Então vamos lá? Vamos voltar agora e vamos ler cada pedacinho para a gente descobrir como faz essa pipa? Ó, como construir uma pipa? Material: 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro, fita adesiva colorida, tesoura sem ponta, papel de seda, papel crepom ou seda para a rabiola, linha número 10. Como fazer? Agora a Pro vai vir aqui para a parte de como fazer. Recorte o papel de seda em forma de quadrado com aproximadamente 30 centímetros. Olha a matemática aí presente no nosso texto instrucional. Tá aqui na quantidade de varetas, tá aqui no tamanho, no formato. Tá vendo como é importante a gente sempre aprender matemática? Então aqui, ó, tá mostrando o material que a gente precisa, que a gente vai cortar essa folha de seda no formato quadrado. E aí, aqui a medida. Então, sabe, olha o que que a Pro já percebeu. Precisava ter mais um material aqui, né? Não precisava? Precisava de uma régua, alguma coisa que ajudasse a gente medir o tamanho desse papel. Cole um dos palitos na diagonal. Olha, mais outro termo de matemática. É para colar na diagonal, porque a gente vai pegar da pontinha do quadrado até a outra pontinha do quadrado. E aí a gente tem que colar a vareta. Olha aqui o primeiro desenho nos auxiliando, ó. Tá vendo? Mostrando como é, mostrando. Ai, às vezes a gente não sabe o que é diagonal ainda. Então, tá aqui, tá mostrando que a diagonal é de uma pontinha a outra do quadrado. Faça um arco com outro palito e cole-o cruzando por cima do palito que já está colado. Olha o meu segundo desenho. Para fazer um arco, colando a vareta, passando por cima da outra vareta que já está colada. Muito bem, vamos para o próximo passo? Faça 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam, um furo de cada lado. Aí aqui tá mostrando onde é que a gente vai fazer o furo, ó, virou ao contrário. Aonde as varetas se cruzarem é para fazer 2 furinhos. Passe a linha pelos buracos e, sem cortá-la, dê um nó. Amarre a linha para puxar a pipa e a partir do nó, mas deixe um espacinho. Olha como é bem explicadinho, porque se não for bem explicado, se não der todos os detalhes, não nos ajuda a construir o objeto que a gente quer, o brinquedo que a gente quer, né? Então, quando a gente tiver um texto instrucional, a gente tem que tomar todos os cuidados e ver se ele tem todas as informações. Então, aqui tá mostrando, ó, como que a gente precisa amarrar as linhas para a gente poder fazer a pipa voar, não é? Por último, faça uma rabiola bem colorida
com papel crepom. Rabiola é esse rabinho aqui, ó, da pipa. Então, a gente vai pegar e vai fazer uma rabiola bem colorida com papel crepom, ou mesmo com papel de seda. Corte uns pedaços de papel e colhe num fio de linha. E depois é só amarrar na pipa, na parte de baixo da vareta reta. Então, tá aqui, ó, não tem essa vareta aqui, a reta, tá mostrando pra gente. Essa é o arco, essa é a vareta reta. Vamos amarrar a rabiola na parte de baixo, que vai ficar aqui, ó, tá vendo como tá mostrando? Que vai ser uma linha cheia de pedacinhos de papéis amarrado, que vai formar a rabiola. Pronto, agora é só pegar e brincar com essa pipa. Agora eu tenho umas observações muito importantes para fazer com vocês. Se vocês fizerem a pipa, utilizarem esse texto instrucional de montagem que a Pro está mostrando para vocês, vocês precisam prestar atenção nessas observações. Olha, evite lugares com fios, podem ser muito perigosos e causar choques. Então, se vocês fizerem essa pipa e forem brincar em algum lugar, não pode ter fio que passa com energia elétrica, porque isso é muito perigoso, pode dar choque e pode causar machucados, coisas bem graves, não pode, tá bom? Ó, ficamos olhando para o céu e esquecemos do chão. Por isso é bom um lugar plano e com pouco riscos de queda. Nada de escolher um lugar alto para poder ficar soltando a pipa e aí ter o risco. A gente não vai ficar lá olhando para cima para poder soltar a pipa. E o que está à nossa volta? A gente precisa tomar bastante cuidado. E jamais use cerol, que é aquele material que coloca na linha para poder fazer disputa de pipa e uma pipa cortar outra. Ali tem material perigoso, pode machucar você e machucar outras pessoas também. Então, nada de usar cerol, tá bom? E olha, uma dica para vocês. Tá vendo um QR Code aqui na tela? Então, se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai chegar nesse texto instrucional que a Pro explicou para vocês. E aí, vocês vão poder seguir o passo a passo para poder construir essa pipa, mas com muita responsabilidade, tá bom? E agora eu vou deixar uma sugestão de tarefa de casa. Além de quem quiser construir a pipa, mas pode achar a pipa muito difícil para construir, às vezes não tem o material em casa, e a gente está na pandemia, não estamos podendo sair de casa, né? Então eu vou deixar uma outra dica como tarefa de casa, para vocês encontrarem outros textos instrucionais e fazer um brinquedo para vocês, só que agora de dobradura. E para isso, vocês só precisam de papel. Olha só, a sugestão que a Pro vai deixar aqui, é o que já está aqui na tela, é para realizar uma dobradura a partir de uma instrução, nesse caso de um avião. Mas se vocês apontarem para a câmera do celular para esse QR Code que está na tela, vocês vão encontrar um site que tem várias opções de dobraduras para vocês fazerem. E sempre assim, ó, o título, o passo a passo, explicando direitinho como dobrar. Quem aí quer aprender a fazer um avião, um barco, um chapéu, tem até gravata para a gente aprender a fazer lá. É só apontar aqui, ó, para esse QR Code que está aqui na tela. Ou então segue esse passo a passo aqui mesmo, tá bom? Que nós temos, ó, vamos ver se tem tudo o que a gente conversou que tem que ter. Ó, tem o título, que é para fazer um avião. Se não, eu vou ver isso daqui e vou pensar, o que eu vou fazer com isso, né? Aqui tá dizendo um avião. E também tem, ó, o passo a passo, cada etapa. Primeiro eu vou fazer a 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Os desenhos para me auxiliar. Pô, mas não tem os materiais. Mas nesse caso, o material é só papel e a criatividade de vocês, tá bom? Então, o que aprendemos hoje? Nós aprendemos a utilizar um texto de instrução para fazer um brinquedo. Nós aprendemos como é organizado esse texto instrucional e as suas características. E que é um texto super legal que pode ser muito útil na nossa vida. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido junto comigo nessa aula e façam as tarefas, tá bom? Não deixem de assistir às aulas todos os dias, que as professoras preparam com muito carinho para vocês.
Um beijo e logo, logo eu tô de volta com mais instrução para a gente fazer novos brinquedos. Tchau, tchau!